No início da noite, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes se manifestou numa nota à imprensa. Às 18h44, a Secretaria de Comunicação Social aqui do Supremo Tribunal Federal, a pedido do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, divulgou a seguinte nota. A análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Segundo a nota, no conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o gabinete do ministro, a mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Vorcaro. Ou seja, fica demonstrado, segundo a nota, que as mensagens, prints, estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Ainda segundo a nota, os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. O jornal Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal. Que essa análise permite visualizar ao mesmo tempo a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Globo informa ainda que, para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes usado à época dos diálogos com o Vorcaro foi coberto nos prints publicados nas edições impressa e digital da reportagem. E que as informações foram checadas ao longo de ontem, a última quinta-feira, dia 5, com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso. O jornal O Globo informa que o número utilizado por Moraes não só respondeu 4 vezes às mensagens de Vorcaro com imagens de visualização única, como também respondeu com emojis de aprovação à primeira e à última mensagem enviada. O jornal O Globo revelou mensagens que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, enviou para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no dia em que o banqueiro foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado. As mensagens obtidas pela jornalista Malu Gaspar mostram que o banqueiro conversou com Moraes sobre a tentativa de venda do Banco Master e indicam que Vorcaro teve acesso ao inquérito sigiloso aberto contra ele na Justiça Federal de Brasília. A jornalista Malu Gaspar, de O Globo, teve acesso com exclusividade aos prints de uma conversa com 9 mensagens entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, no dia 17 de novembro do ano passado. A troca de mensagens começou às 7h19 da manhã e só terminou às 8h48 da noite, menos de 2 horas antes de o dono do Banco Master ser preso pela primeira vez pela Polícia Federal. O contato do ministro Alexandre de Moraes está na agenda de Vorcaro desde dezembro
dezembro de 2023. Os dois escreviam os textos que enviariam um para o outro no bloco de notas dos celulares, fora do WhatsApp. Tiravam prints da tela e depois enviavam as fotos dos textos como imagens de visualização única, aquelas que se apagam assim que são lidas. Por isso, as mensagens do ministro Alexandre de Moraes não estão disponíveis, mas as de Vorcaro continuaram acessíveis no celular dele, apreendido pela Polícia Federal. A primeira mensagem foi enviada por Daniel Vorcaro logo cedo. Segundo o Globo, era uma referência à negociação de tentativa de compra do Banco Master pelo Grupo Fictor. Na mesma mensagem, o banqueiro fala de um vazamento que teria relação com o inquérito sigiloso que corria contra ele na Justiça Federal em Brasília. Às 7h18, ele escreveu no bloco de notas: "Bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí, eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. De um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada. Obviamente, sem qualquer detalhes. Mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar." 1 minuto depois, às 7h19, o texto escrito no bloco de notas foi enviado ao ministro. Quase uma hora depois, às 8h16, Alexandre de Moraes respondeu: "Não é possível ver o conteúdo da resposta porque era uma mensagem de visualização única." A investigação sobre o caso Master já identificou que Daniel Vorcaro acessou ilegalmente sistemas da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até mesmo de organismos internacionais. A PF também descobriu que o banqueiro obteve informações sigilosas do inquérito na Justiça Federal sobre a fraude bilionária envolvendo a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. E aí acho que é importante dizer, no arquivo das mensagens do Vorcaro, não há outras mensagens entre eles. Existe um envio de mensagem pelo Alexandre de Moraes em outubro, apenas, nenhum outro conteúdo. Então, o que fica claro? Que essas mensagens iam sendo apagadas. E muito possivelmente, elas só não foram apagadas do celular nesse momento porque ele foi preso. Né? A gente sabe que ele foi preso embarcando em Guarulhos com o celular. Ele não tinha apagado as mensagens do bloco de notas daquele dia ainda. Ele não tinha feito a limpeza ainda. Eu acho que do bloco de notas ele não chegou a apagar todas as mensagens, porque na CPI tem outras mensagens, muitas mensagens enviadas a pessoas que a gente não sabe quem são. Mas aqui a diferença desse material é que você consegue saber qual mensagem do bloco de notas foi enviada, em qual horário, para quem. E no caso, esse para quem é o ministro Alexandre de Moraes. Tá. Essa que é a diferença da situação. Então, eu acho que o que isso mostra, gente, é uma proximidade fora do comum, atípica, do Daniel Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes, e especialmente considerando que ele tinha o Vorcaro tinha um contrato de prestação de serviços com a mulher do Alexandre de Moraes, que até agora não apareceu nas mensagens às quais a imprensa teve acesso. Que se saiba, o Vorcaro não conversava com a Viviane Barço de Moraes, conversava com o Alexandre de Moraes. Então ele tinha um contrato de 3 milhões de reais líquido, 3 milhões e 600 por mês, que somaria 130 milhões, grosso modo, em 3 anos, e que foi sendo pago religiosamente até que o banco foi liquidado, e aí ele ficou sem condições. Então, tudo isso forma um contexto que mostra um relacionamento atípico e impróprio entre o dono do Banco Master e o ministro Alexandre de Moraes. E de uma intimidade muito maior do que o próprio ministro em algum momento tenha tentado mostrar. Né? Sim, são detalhes, né, Milton? Detalhes de como ele está fazendo, mostrando que ele está tentando salvar o banco. Ele vai explicando, e aparentemente o ministro Alexandre de Moraes se interessa, porque tem uma hora em que ele responde, né? E aí fica esse negócio, conseguiu bloquear, teve notícias. O que é que o ministro Alexandre de Moraes poderia bloquear nesse dia? Isso tudo vai ter que ser esclarecido, né?